Olá, paz seja convosco, seja bem-vindo ao 81 IEQ. Hoje nós estamos aqui no culto de busca do Espírito Santo e eu quero te convidar a buscar ao Senhor junto conosco, aí onde você está, seja na sua casa, no trabalho, na rua, independente do horário, do momento que você estiver ouvindo, assistindo esse culto, que você dê esse espaço, dê essa liberdade para o Espírito Santo de Deus ministrar hoje sobre a sua vida. Eu gostaria de ler contigo no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. O Senhor, Ele nos diz que tem planos bons para nós. Os planos do Senhor nunca são ruins. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo à nossa volta ou até mesmo conosco. E pensamos que é o Senhor que planejou aquilo de ruim para nós. Mas, na verdade, muitas vezes vai ser um período de provação, mas o resultado disso sempre vai ser um plano bom, sempre vai ser algo perfeito que o Senhor tem para nós. E aqui a palavra diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós o encontraremos. Então eu te convido hoje a buscá-lo, a buscar, porque você vai encontrar. Aquele que busca, encontra. Então peço aí que você dê essa liberdade para o Espírito Santo de Deus, você comece a falar com o Senhor já, e que hoje todos os anseios do seu coração você entregue para Ele, que eu tenho a certeza que Ele está ouvindo e vai responder o teu clamor hoje. Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos agora, damos início a mais esse culto de busca do Espírito Santo, nesta terça-feira. Meu Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada um que está nos ouvindo, que está nos acompanhando por vídeo. Senhor, que o Senhor venha visitar o lar de cada um. O Senhor sabe o que cada um tem passado, quais as dificuldades, quais os problemas. Senhor, mas a Tua palavra nos disse hoje que o Senhor tem planos bons para nós, que os planos do Senhor são de paz e não de mal. O Senhor tem planos perfeitos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, seus caminhos são melhores do que os nossos. Pai, então eu entrego a vida de cada um diante de Ti, a casa de cada um, a família, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade onde quer que nossa voz esteja chegando agora, Senhor. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que hajam portas abertas, que o Senhor venha ministrar da Tua presença sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a louvar o Senhor comigo. Essa canção diz que o Senhor é bom e Ele nunca nos deixará. Aleluia. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, minha canção. Tu és bom. Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, minha canção. Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento
vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, cante isso. Tu és bom, Ele é bom, oh, tu és bom, bom, oh. Que você possa declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. O Senhor é bom. Amém. Gostaria de passar a palavra ao nosso pastor Eide Kojima, que estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Amém, boa noite a todos, paz seja convosco. É bom nós, mais uma vez juntos, podemos estar reunidos, mesmo que cada um em sua casa, mas reunidos no mesmo Espírito para louvarmos ao Senhor, para juntos entoarmos cânticos de louvores ao nosso Deus, mas também para meditarmos na palavra do nosso Deus, para vermos qual a direção, qual o ensinamento que Ele tem para cada um de nós. E nós estaremos lendo apenas um versículo, o versículo 1 do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte: O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Vamos ler mais uma vez. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Vamos levar a Deus mais uma oração? Deus amado, Deus poderoso, nós estamos aqui, Senhor Deus, como igreja, reunidos no Teu nome, invocando ao Senhor, invocando pela Tua presença e pela Sua graça. Neste momento nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos ouvir, ó Pai, o Seu direcionamento. Que o Teu Espírito possa estar ministrando sobre cada vida e sobre cada coração. Que o Senhor venha estar tocando, ó Pai, não importa onde a cada um de nós estejamos, mas que a Tua palavra, a Tua voz, o Teu Espírito, Pai, possa estar tocando sobre cada vida, trazendo um renovo, trazendo, Senhor Deus, o fortalecimento da nossa vida espiritual e a edificação da nossa fé. É que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém,
Amém. Hoje é dia 9 de março e ontem foi dia 8. E ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E desde já eu quero parabenizar, eu quero homenagear a cada uma das mulheres que estão assistindo, que estão ouvindo este culto. E eu quero declarar toda a sorte de bênçãos do Senhor na sua vida. Que Deus possa ser louvado e glorificado através da sua vida e que grandemente a unção de Deus esteja sobre você. E falando sobre as mulheres, nós temos percebido, é fácil nós assistindo qualquer noticiário hoje, nós vamos perceber o quanto as mulheres têm sido vítimas da chamada violência doméstica. Muitas mulheres têm sido machucadas, feridas, muitas mulheres têm sofrido em razão do seu companheiro, do seu marido, que por algum motivo acaba por praticar uma violência, maltratando, ferindo, entristecendo tantas e tantas mulheres. Mas nós também temos percebido nestes últimos dias que essa violência ela não se resume apenas de homens em desfavor de mulheres. Nós vemos, infelizmente, que hoje em dia também acontece a violência até mesmo das mulheres contra os homens. Mulheres que ferem, que machucam seus maridos, o companheiro, ou muitas das vezes até mesmo chegando a um fim muito pior do que isso. Mas se nós formos analisar para esta questão, para este fato, nós podemos também perceber que essa violência entre as pessoas, ela não se resume, ela não se restringe apenas na violência do homem contra a mulher ou da violência da mulher contra o homem. Vemos também, infelizmente, tristemente hoje em dia, que a violência existe também até mesmo dos próprios pais contra os seus próprios filhos. Pais que judiam, que maltratam os seus filhos. Vemos claramente, vemos grandemente nos noticiários hoje em dia. Mas vemos também que essa violência acontece dos filhos contra os seus pais. Quando nós paramos para pensar com tanta violência, com tantas notícias ruins que acontecem em meio às famílias, em meio a estas pessoas, o que nós percebemos a fundo é que, na verdade, hoje em dia, há um total desapreço com relação à instituição chamada família. Na verdade, isso tudo, resumindo, diz que há um enorme desamor com relação à família, com relação a essa instituição que foi criada, que foi instituída pelo nosso Deus. Há um total desprezo, há um total desrespeito às famílias de uma maneira geral. E tudo isso ele foi potencializado nestes últimos dias em razão das circunstâncias a qual nós estamos vivendo e inseridos nos dias de hoje. Em razão dessa pandemia, do coronavírus, em que há o isolamento social, em que há a necessidade do distanciamento social, em que há enormes problemas no que diz respeito às questões financeiras, o desemprego assolando inúmeras pessoas e inúmeras famílias. Vemos também que, em razão dessa pandemia, hoje em dia as pessoas não mais se dirigem ao local de trabalho e muitas pessoas hoje em dia trabalham de suas casas. E em razão disso, em que há um maior convívio, há um tempo maior de convívio entre as pessoas. Em razão das circunstâncias que rodeiam a cada um de nós, as preocupações, o medo da doença, do vírus, tudo isso tem contribuído para que as pessoas elas estejam mais, digamos assim, com o pavio curto, com menos paciência umas com as outras. As pessoas elas estão instáveis emocionalmente. E tudo isso tem contribuído
e grandemente para que problemas como esses que relatei no início estejam afetando muitas pessoas e, por consequência, muitas famílias. Mas a pergunta que nós nos fazemos, então, em razão disso tudo é: por qual motivo será? Por qual razão que a família, por qual motivo que as famílias têm sido objeto de tamanha afronta, de tamanha destruição, de tamanho ataque pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás? Se nós queremos saber o quanto algo é importante para Deus, o quanto algo tem um significado para Deus, basta nós vermos o quanto Satanás, o quanto o inimigo de nossas almas, ele gasta tempo e força para comprometer essa determinada coisa. E quando nós pensamos em família, nós vemos que a família é tão importante para Deus pelo fato do inimigo investir tanto, investir pesado, com o intuito de destruir e de acabar com as famílias. Mas quando nós pensamos nisso, quando nós refletimos sobre tamanha perseguição, tamanho ataque que todas as famílias têm passado, têm enfrentado nos últimos dias, e quando nós paramos para meditar nesse texto a qual nós lemos, esse apenas um versículo que lemos inicialmente, que trata sobre uma história muito e amplamente conhecida por todos nós, que é a passagem de Noé. Se nós olharmos o capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos ver que naquela oportunidade, naquele momento, a humanidade, diz a palavra, que os seus pensamentos, os seus propósitos eram todos voltados para o mal. Diz a palavra que a humanidade, ela estava voltada, ela praticava grandemente o pecado. Ela estava perdida, ela estava ali jogada em meio aos pecados. E todas as suas intenções, todos os seus pensamentos, os seus propósitos, diz a palavra, eram sempre voltados para o mal, para a prática do mal, para a prática pecaminosa. E diz a palavra então que Deus, olhando toda essa situação, causou enorme tristeza ao Deus verificar aquela situação em que a humanidade, em que as pessoas estavam, causou enorme tristeza no nosso Deus, e que Ele se arrependeu de ter criado o homem. Mas quando nós olhamos ali no capítulo 6 de Gênesis, quando nós vamos analisar ali o versículo 5, o versículo 6, diz que o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o versículo 6 vai dizer que e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, isso lhe causou imensa tristeza. Vemos então que, talvez não muito diferente dos nossos dias de hoje, as pessoas, elas muito mais estavam preocupadas com o seu próprio bem-estar. As famílias estavam muito mais preocupadas com as questões materiais, com as coisas, com os bens que poderíamos adquirir. As pessoas estavam valorizando muito mais as coisas do que até mesmo as pessoas, a ponto de que as famílias, a ponto de que as pessoas ao qual nós mais amamos e as pessoas ao qual nós mais amamos e as pessoas que mais nos amam estavam ficando de lado, estavam sendo desvalorizadas. Só que nós devemos entender que a família, que a instituição chamada família, que foi criada por Deus, ela foi criada com um propósito, ela foi criada com um objetivo. Nós devemos entender que Deus, na sua imensa magnitude, na sua imensa grandeza, no seu imenso poder, esse Deus que é tão grande, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que há nessa terra, Criador dos seres vivos, que criou a mim, que criou a você. Nessa grandeza do nosso Deus,
o que mais ele pretende, o que desde o início, o que mais Deus pretendia em seu coração, era que cada um de nós pudéssemos nos achegar até Ele, conhecer quem era Ele, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Mas em razão do pecado, quando o pecado entrou na humanidade, fazendo com que nós nos tornássemos pessoas limitadas, seres humanos então pecadores, diante dessa grande lacuna entre o nosso Deus tão grande e poderoso e nós, seres limitados e pecadores, criou-se então essa lacuna de que nós não conseguíamos e nós não poderíamos por nós mesmos entender e compreender quem era o nosso Deus. Então Deus, ele cria algo chamado família. Ele institui algo chamado família. Porque é através da família que Deus ele se revela a nós. É por meio da família que Deus ele vai se mostrar, se fazer conhecido a cada um de nós. Basta nós olharmos para uma família, que é em meio à família que nós alcançamos a direção para a nossa vida. É em meio a uma família que aquela criança, ela é inserido limites na vida dela. Vemos que em meio a uma família é que inicia-se, que se nutre o sentimento do amor, que se percebe, se conhece o que é amor, o que é a comunhão em meio a uma família. É em meio à família em que se criam os vínculos, em que se criam vínculos profundos, criando-se laços. É em meio à família que tudo isso é apresentado. É em meio à família que nós aprendemos tudo isso. E é por meio da família que Deus se revela, se apresenta e se faz conhecido a cada um de nós. E é por este motivo que Satanás tenta tanto contra as famílias. Porque Satanás, o inimigo de nossas almas, ele sabe que se nós tivermos uma visão distorcida do que é uma família, por consequência nós teremos uma visão distorcida de quem é Deus. Se nós tivermos uma visão diferente, se nós não tivermos um entendimento, correto entendimento do que é uma família, nós também não vamos ter o correto entendimento e discernimento de quem é Deus e de como Ele age em cada um de nós. E é por isso que nos dias de hoje Satanás tem tentado, com todas as suas artimanhas, acabar e desvirtuar com as famílias. Mas quando nós lemos essa história de Noé, nós vemos que Deus, ele vendo que a humanidade estava totalmente inserida ao pecado, estava totalmente perdida em razão do pecado, diz a palavra que Deus, ao olhar para a humanidade, ele achou um homem, ele achou alguém que achou graça, que achou o favor de Deus. E este homem era Noé. Como nós lemos aqui nesse versículo 1 do capítulo 7, o Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Nós vemos então que Noé, ele havia entendido, ele compreendia quem era o Senhor. Em outras palavras, o relacionamento de Noé com o nosso Deus era um relacionamento profundo e não superficial. Era algo que Noé havia nutrido, era algo que Noé havia cultivado. O relacionamento de Noé com Deus não era um relacionamento qualquer, era um relacionamento profundo. Era algo que tinha sido nutrido e cultivado por ele. Mas se em meio à família nós vamos entender quem é Deus, quando nós vemos a história de Noé, que Noé ele recebe a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, dizendo que ele iria destruir toda a humanidade com o dilúvio. Noé então reúne a sua família, conta para eles o que Deus havia falado com ele. Então toda a sua família, ouvindo, acatando o direcionamento de Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos,
Todos eles, em comunhão, se unem para a construção daquela arca. Vemos então que, em razão de um relacionamento profundo que Noé tinha com Deus, em razão da sua família ser uma família estruturada, uma família em que havia comunhão, que havia um entendimento perfeito do que era uma família, todas aquelas pessoas que pertenciam àquela família, elas também entendiam quem era Deus, porque elas creram na palavra que Deus havia dado a Noé. Então nós conhecemos a história, nós sabemos que Noé, então, ele constrói aquela arca. Deus envia os animais para que entrassem naquela arca. Noé, toda a sua família, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras entram naquela arca. Deus envia o dilúvio. E quando nós olhamos ali pela palavra, dizem os estudiosos que Noé e sua família ficaram aproximadamente 370 dias dentro daquela arca. Ou seja, Noé e sua família, com todos aqueles animais, eles ficaram mais do que 1 ano, aproximadamente 1 ano, trancados, fechados dentro daquela arca. Se nós pararmos para pensar, nesse mês, nesses últimos dias, nós também completamos 1 ano de pandemia. 1 ano em que a nossa vida, ela não é, a nossa rotina, a nossa vida, ela não é mais o que era antes. 1 ano em que talvez você está trancado na sua casa, fechado dentro da sua casa, você e a sua família. 1 ano em que nós estamos passando por situações, por momentos que jamais imaginaríamos que um dia iríamos passar. Será que dentro desse 1 ano, o relacionamento dentro da sua casa, o relacionamento entre você e a sua família, foi um relacionamento saudável? Foi um relacionamento em que se estreitou os laços, que se cultivou a comunhão, o amor entre a família? Se nós formos pensar sobre Noé e sua família, passaram 1 ano fechado, trancado dentro de uma arca, com todos aqueles animais, em que diariamente se precisava tirar as sujeiras que os animais faziam, alimentar aqueles animais, se preocupar com a própria alimentação da família deles, a questão da higiene deles, da água que eles precisavam beber. Com certeza aquele 1 ano que eles passaram fechados em família dentro daquela arca não foi fácil. Mas nós vemos pela palavra que eles passaram aquele 1 ano dentro daquela arca em família, e a Bíblia não relata de nada, de momento algum, de algum problema que ocorreu ali, em meio àquela família. Isso talvez aconteceu porque aquela família era uma família que havia comunhão, que havia o entendimento, que havia o amor entre eles. E mais do que isso, em razão da visão correta que eles tinham do que era uma família, eles tinham uma visão correta de quem era Deus. Eles conheciam verdadeiramente quem era Deus. Li em algum lugar uma frase que diz que quando nós temos um relacionamento correto com Deus, então nós temos um relacionamento correto com as pessoas. Quando nós temos um relacionamento correto com Deus, então temos um relacionamento correto com as pessoas. Quando nós cultivamos, quando nós nutrimos o relacionamento vertical, nós pavimentamos o relacionamento horizontal, ou seja, quando nós nos preocupamos com o relacionamento que temos com Deus, o relacionamento que temos com as pessoas, ele também vai ser abençoado, ele vai ser próspero. Será que nesse 1 ano que temos passado com muito mais tempo em família, esse 1 ano que com certeza todos nós tivemos muito mais tempo juntos dentro de casa como família, como é que foi esse 1 ano? Como é que foi esses últimos 12 meses entre a família?
Mas uma coisa é certa: se o teu relacionamento, se o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento correto, isso vai ter por consequência, isso vai se mostrar, isso vai ser evidenciado no relacionamento que teremos com as pessoas, e neste caso, no relacionamento que nós temos uns com os outros dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Talvez esse momento que Deus está permitindo que cada um de nós tenhamos mais tempo em casa, talvez esse tempo que Deus está fazendo com que cada um de nós, mesmo que forçadamente, tenhamos um tempo muito maior em casa com a nossa família, seja um momento para que nós possamos conhecer melhor quem é Ele. Porque quando nós temos um relacionamento correto do que é uma família, nós teremos um relacionamento correto de quem é Deus. Talvez esse momento, esse tempo que Deus está permitindo que nós tenhamos dentro de casa, fechado com a nossa família, é para estreitar os laços, para acertar aquilo que precisa ser acertado em meio à nossa casa, em meio à nossa família, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, ter o correto entendimento de quem é Deus, conhecer verdadeiramente quem é Ele. Da mesma forma que aquele dilúvio, da mesma forma que aquelas águas, aquelas muitas águas, trouxeram morte e destruição, aquelas mesmas águas é que fizeram flutuar aquela arca e que trouxeram salvação para Noé e sua família. Talvez esse momento que nós passamos, esse dilúvio a qual todos nós estamos enfrentando, seja o momento para nos aproximar mais de Deus, para conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus, e também para que a nossa família, para que em meio à nossa casa, em meio ao nosso lar e em meio à nossa família, possamos estar vivendo em amor, em comunhão dentro da nossa casa. Porque de nada adianta nós afirmarmos que conhecemos a palavra, de nada adianta nós querermos ser tão cheios do Espírito Santo e da presença de Deus, se nada desse conhecimento e se nada desse poder e dessa unção de Deus sobre a nossa vida reflita na nossa forma de viver, na nossa forma de ser dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Mas que hoje possamos juntos estar invocando a presença de Deus, pedindo até mesmo misericórdia do nosso Deus, para que possamos entender o que Ele quer nos ensinar nesse momento, o que Ele quer que nós aprendamos nesse momento, que estejamos com o nosso coração aberto, com o nosso coração disposto a verdadeiramente entender e compreender o que Deus tem a ensinar a cada um de nós. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos aonde você esteja e vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, Deus poderoso, nós estamos aqui na Tua presença, reunidos como igreja, reunidos no mesmo Espírito, ó Pai. Deus, nós sabemos que todas as coisas acontecem pela Sua providência. Tudo acontece, ó Pai, porque o Senhor permite. Nada, Senhor Deus, foge da Sua direção e do Seu controle. Afinal de contas, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus grande, Criador de tudo, Criador dos céus e da terra. Tudo está sob o Seu controle. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Senhor, visita cada vida, cada irmão e a cada irmã. Trabalha sobre cada coração, sobre cada mente. Abre os olhos, os ouvidos espirituais para que possamos entender, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a estar com o coração aberto, com o coração ensinável, Pai, para que possamos, Senhor,
a cada dia nos tornar pessoas melhores, para que possamos a cada dia, Senhor Deus, nos aproximar do Senhor, para que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente refletir a Tua imagem, levar a Tua paz, levar o Teu amor por onde nós formos. Visita cada lar e a cada família, Deus. O Senhor conhece a cada um. O Senhor conhece a cada família as dificuldades que cada um tem passado e enfrentado. O Senhor conhece a cada coração, Deus. Então age com misericórdia sobre cada vida. Trabalha sobre cada coração, Deus. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui clamando, orando no nome que está sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Então visita cada vida, trabalha sobre cada coração, Deus. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos louvar o Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Obrigado pelo teu amor. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
as tuas filhas que estão na campanha nas terças-feiras, que precisam, Senhor Deus, de um milagre, de uma provisão, de uma intervenção do Senhor. Pessoas, ó Pai, que precisam de uma porta aberta, de um trabalho ou de um trabalho novo, de um melhor ganho, de uma melhor remuneração. Pessoas que estão doentes e enfermas, pessoas que precisam de uma libertação, Pai. Alcança cada um dos teus filhos. Honra a fé, a oração e o clamor de cada um deles. Apresenta, ó Pai, aqueles que pediram oração, aquelas pessoas, ó Pai, que pediram, Senhor Deus, para que pudéssemos estar intercedendo por eles. Visita a vida do Rodrigo, Senhor, a Lilian, Senhor Deus, o Alexandre, o Eduardo, a Melissa, Pai. Cobre com o teu sangue esta família. Derrama da sua bênção, da sua graça sobre eles. Apresenta a vida do Claudinei, da Rosineide, o Daimon, o Dário, a Dainara, Senhor Deus. Toma nas tuas mãos também o Bruno, a Jéssica, a Isabela, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, o Adrian, o seu pai Joaquim também, Pai. Oh Deus, toca sobre aquele homem, Senhor Deus. Nós cremos, ó Pai, que basta um toque do Senhor para que haja um milagre, para que haja cura. Então, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, a cura, a libertação da vida daquele homem. Toma nas tuas mãos também o seu Valfrid, o pai da Jéssica, Senhor Deus. Alcança onde estiver, como estiver. Dá uma pronta, uma rápida recuperação daquela cirurgia. Abençoa, Senhor Deus, a Laura, o Benjamin. Apresento também a vida do Kleber, da Thaisa, o Felipe, o Pedro, a Rafaela, Senhor Deus. Tantas pessoas, Senhor Deus, que precisam do Senhor. Pessoas, Pai, que estão doentes, enfermas. Visita, Senhor Deus, o Flávio, a Maluana, o Rodrigo, a Aline Palu, Senhor Deus. Toma nas tuas mãos a cada um dos teus filhos, a cada membro da Igreja 81, a cada simpatizante desta obra, Senhor Deus, a cada um, ó Pai, a cada líder, a cada um que faz algo aqui na tua casa, na tua obra. Cobre com o teu sangue a cada um de nós, ó Pai. Traz, Senhor Deus, o renovo, o fortalecimento espiritual, a edificação da fé de cada um. Que em momento algum, Senhor Deus, a nossa comunhão com o Senhor venha a ser cortada ou interrompida, Pai. Traz o fortalecimento mesmo em dias difíceis, ó Pai. Traz, Senhor Deus, o fortalecimento, Pai, e a edificação da fé da sua igreja. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, alcança, Senhor Deus, a cada um, ó Pai, a cada membro desta igreja, a cada pastor auxiliar, ó Pai, a cada um que faz algo e desempenha algo na tua casa, Senhor Deus. Cobre-nos com o teu sangue, livra-nos, ó Pai, do Covid-19. Tira, Senhor Deus, todo o medo, aquele que está com medo, aquele que está inseguro, aquele, Senhor Deus, que está desesperado, traz o conforto. Que o teu Espírito Santo esteja alcançando agora, Pai, trazendo, Senhor Deus, um espírito de coragem, um espírito, ó Pai, de ousadia, Senhor Deus, para estarmos vencendo dia após dia. Cobre com o teu sangue a cada um de nós, nos livra, ó Pai, de toda artimanha de Satanás. Mas fica conosco, é que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Coloque as suas mãos na posição de receber. Obrigado por estar aqui conosco e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão, consolação do Santo Espírito permaneça sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém.